A física do vórtice. Muitas forças parecem apenas acontecer, como se fossem naturais. Depois da aula zero, nós já sabemos que quase nunca é assim. Existem estruturas, engrenagens invisíveis que organizam quem sobe, quem desce, quem fica parado. Hoje vamos observar uma delas. Uma engrenagem que atravessa a economia, a política e a vida de famílias inteiras. Ela ajuda a responder uma pergunta incômoda. Por que, num mundo que fala tanto em esforço e meritocracia, a riqueza parece sempre voltar para os mesmos lugares? Para enxergar isso, nós vamos chamar um velho conhecido da física: o vórtice. Antes de falar de dinheiro, nós falamos de água. Imagina uma pia cheia. Você tira a tampa do ralo. A água começa a descer. De repente, se forma um redemoinho. Você sabe que aquilo não é só água se mexendo. Existe um centro, uma depressão, uma força puxando tudo para baixo e para dentro. Um vórtice é um sistema de concentração. Tudo ao redor é lentamente capturado e levado para o mesmo lugar. E quanto mais acumula, mais forte puxa. Agora, a pergunta muda. E se essa lógica não estivesse só na água, mas também na forma como a riqueza se movimenta na sociedade? Nós vamos observar 5 movimentos, 5 peças da mesma engrenagem: herança, renda sobre o capital, acesso exclusivo, influência nas regras e o mito do gotejamento. Um por vez, nenhum vórtice nasce do nada. Na água, ele começa com uma pequena diferença de nível. Na sociedade, essa diferença tem um nome bem concreto: herança. São os bens que passam de geração em geração. Dinheiro, terras, imóveis, empresas, mas também sobrenomes, contatos, posições já ocupadas. Isso não é apenas ter uma vantagem, é criar uma depressão no terreno econômico. Assim como a água corre para o ponto mais baixo, oportunidades, negócios e recursos tendem a fluir para quem já nasce nesse lugar. Antes de qualquer conversa sobre esforço individual, o campo já está inclinado. Quando a água começa a girar, ela não gira sempre igual. Quanto mais água entra, mais forte o giro. Na economia, esse giro tem uma forma específica: a renda sobre o capital, juros que correm enquanto você dorme, aluguéis que entram todo mês, dividendos, valorização automática de ativos. É o dinheiro gerando mais dinheiro, sem precisar do seu trabalho direto, hora a hora. Para quem está fora do vórtice, a renda vem quase só do trabalho. Para quem está dentro, a renda do trabalho é apenas uma parte. A outra parte vem do capital que já foi acumulado. É como correr contra a correnteza, enquanto outros são carregados pelo próprio fluxo. Em um certo ponto, o vórtice deixa de ser apenas um buraco. Ele cria uma parede, uma barreira de água girando, que torna muito difícil entrar e também sair. Na vida social, essa parede é o acesso exclusivo. São escolas que não são apenas melhores, mas conectam pessoas entre si. São círculos de relação onde oportunidades circulam, antes mesmo de virarem notícia. É o crédito barato, a taxa especial, a condição diferenciada, que não é anunciada para todo mundo. A questão não é só ter mais. É participar de um circuito que se protege. O vórtice não é só acúmulo,
é também blindagem. Quando o vórtice está forte, ele não só puxa a água, ele começa a interferir no movimento do entorno. É como se pudesse mudar a direção do vento para alimentar o próprio giro. Na vida social, isso aparece como influência sobre as regras do jogo, financiamento de campanhas, lobby por benefícios específicos, pressão organizada sobre decisões econômicas e políticas. Leis que parecem neutras, mas que na prática favorecem a manutenção do centro. O vórtice, então, não só existe dentro da economia, ele molda a economia e a política ao redor. Diante de uma força tão concentradora, surge uma história confortadora. A ideia de que se o vórtice ficar grande o suficiente, ele vai transbordar e beneficiar quem está fora. Na economia, essa narrativa ficou conhecida como a promessa de que a riqueza do topo um dia goteja para a base. Mas quando olhamos para a física do vórtice, vemos outra coisa. A força principal é de sucção para dentro. Os respingos existem, mas são pequenos, perto da correnteza constante que leva tudo para o centro. O gotejamento é real em parte, mas é ínfimo, diante da lógica de concentração. Quando entendemos isso, a desigualdade extrema deixa de parecer um erro do sistema. Ela aparece como consequência previsível dessa engenharia. Quando colocamos essa lente sobre o Brasil, o desenho ganha detalhes próprios. O volume inicial do nosso vórtice não veio apenas de ganhos de mercado. Veio da apropriação violenta de terras indígenas e do trabalho escravizado. A concentração fundiária, que atravessa séculos, foi alimentando essa depressão inicial. A parede do vórtice foi sendo reforçada por mecanismos que hoje chamamos de racismo estrutural e desigualdade estrutural. Não são apenas preconceitos individuais. São formas de distribuir ou negar acesso à terra, à cidade, à educação, ao crédito, à proteção do Estado e a influência sobre as regras aparece na escolha de onde se arrecada mais e de onde se arrecada menos. Tributar fortemente o consumo da maioria e de forma branda o patrimônio acumulado é uma forma silenciosa de alimentar o centro. Observar isso não significa demonizar indivíduos. Significa reconhecer que o nosso vórtice não é um acidente. É um arranjo histórico. Se juntarmos tudo, vemos mais do que fatos isolados. Herança, renda sobre o capital, acesso exclusivo, influência nas regras e o mito do gotejamento. Juntos, eles formam uma única engenharia, um vórtice social de concentração. A questão central, então, não é apenas quem está dentro ou quem está fora. É outra. Que tipo de sociedade é construída quando a gravidade do jogo puxa sempre para o mesmo centro? Na próxima aula, nós vamos observar outras engrenagens que mantêm esse movimento. Até lá, fica uma pergunta em aberto. Que forças em uma sociedade conseguem criar o contrário de um vórtice? Forças que espalham, em vez de concentrar. Pense, observe. Esta foi mais uma aula pública. Até a próxima.